Olá a todos! Este é o primeiro programa de uma série que esperamos seja duradoura. O Linha de Tiro, nome idealizado pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto, nasce hoje com uma proposta ousada e polêmica, a de abrir a caixa preta dos assuntos proibidos no Pará. Quando uso a expressão assuntos proibidos, quero me referir àquilo que a grande mídia local não aborda, seja por direta ou indiretamente estar vinculada a partidos ou grupos políticos, seja ainda por dependência publicitária de governos ou de grandes grupos empresariais locais, nacionais ou multinacionais. Por conta disso, os veículos que trabalham com a matéria-prima do jornalismo, a informação, privam o grande público de ter acesso a assuntos de relevado interesse da população paraense e de vital importância para o desenvolvimento deste estado. Não fosse por isso, hoje a população seria informada sobre as verdadeiras causas da extrema carência do nosso povo, que morre na porta e dentro dos hospitais públicos, sem atendimento médico, é refém do medo e da violência urbana e rural, não tem transporte decente, não tem saneamento básico ou moradia, apesar de pagar altíssimas taxas e impostos. Não é admissível que um estado que é o quarto maior exportador do país e o segundo maior do Brasil na geração de divisas ainda mantenha, em algumas regiões como o Marajó, índices africanos de pobreza e miséria. Enquanto empresas como a Vale, às custas de benefícios e incentivos fiscais, solidificam cada vez mais seu império econômico em nossa terra, explorando com extrema gula e rapidez as nossas riquezas minerais, a violência, a criminalidade e a exclusão social expõem um cenário de guerra onde reina, para os barões da economia nacional, a riqueza e a prosperidade. Isso não se vê, nem é dito, na grande mídia regional, onde a fome de comida, ausência de direitos e cidadania de grandes massas marginalizadas, dependentes do assistencialismo estatal, também prolifera a fome de informação verdadeira e sem maquiagens. O Linha de Tiro se propõe a suprir esta enorme lacuna na imprensa paraense, alheio a interesses paroquiais, políticos ou econômicos. Que Deus nos ajude e inspire a levar adiante esta missão. Antes de anunciar o tema de hoje, eu gostaria de justificar aqui a ausência do jornalista Lúcio Flávio Pinto. O Lúcio está convalescendo de uma enfermidade, mas logo logo estará conosco para júbilo e alegria daqueles que admiram a sua conduta ética e a sua competência jornalística. Hoje o nosso tema é o seguinte: o Pará vai bem ou mal? Nós fomos às ruas de Belém ouvir pessoas que expõem o seu pensamento acerca deste tema. Nós ouvimos o professor Felipe Moraes, o professor e gerente de TI Hernani Lanes, o radialista Gilson Proença e o produtor cultural e cantor André Max. 2 homens armados fizeram mais de 20 pessoas reféns dentro de um ônibus da linha de Boia Branca Ver o Peso da empresa Forte. Depois do cerco policial em Belém, uma jovem é refém de um assaltante. Tensão, medo, depois tiroteio, tudo. A mulher que chora é a mãe de Paulo Vitor de Oliveira, de apenas 15 anos. O rapaz foi assassinado com vários tiros a queima-roupa no bairro da... Justiça com as próprias mãos. Esta foi a medida adotada pela população em protesto contra a falta da polícia nas ruas. Olha,
vai muito mal e, tipo, isso é uma coisa sintomática, qualquer pessoa consegue perceber isso. É só você andar à noite na cidade que você se sente seguro. E você, se você lê os jornais, se você se informar basicamente, você vê que Belém é a segunda capital mais violenta do país. Se você for comparar, por exemplo, em primeiro lugar está São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. Belém, na região metropolitana, tem 2 milhões. Então você faz aí um proporcional. A gente não ter sido assaltado ou morto é uma questão de sorte. Pará vai mal. A gente tem peculiaridades, além do nosso problema nas grandes cidades, da violência urbana. O Pará é historicamente um estado com muita violência no campo, muito problema de latifundiários, de disputa por terra, grileiros e coisas do tipo. Então a gente tem, além dos problemas que outras grandes cidades, outros estados do Brasil afora têm, a gente tem esse grave problema de violência no campo. Muito mal, por sinal, muito mal. Por quê? Porque hoje não temos estrutura policial, tá vendo greve de polícia civil aí em Belém, a situação complica, o governador parece que não tem nenhum motivo para dar prioridade à segurança do nosso estado e por isso aí estamos aí acontecendo todo dia violência na nossa cidade, no estado do Pará. Cara, o Pará está numa situação caótica, ao meu ver. Hoje em dia, pelo menos aqui na capital, nós não temos mais lugar seguro. Antes nós ainda tínhamos, a violência só acontece na periferia, ou só acontece em lugares mais humildes e tal. Não, agora a cidade está completamente sitiada, você não está seguro em lugar nenhum, inclusive agora. Eu não vejo filho dos governantes, eu não vejo filho do Zenaldo, eu não vejo filho do Jatenia, eu não vejo filho de boa parte dos deputados envolvido com a criminalidade, entende? Eu não vejo filhos de classe média envolvidos com criminalidade, eu não vejo pessoas brancas, pessoas com ensino superior, em programas policiais sendo expostas, eu não vejo isso. Eu vejo pessoas, na sua maioria, e esse é o perfil basicamente das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, nessa situação de criminalidade. São jovens entre 18 e 25 anos, com uma escolaridade básica, maioria ensino fundamental, alguns ensino médio, que não tem perspectivas, entende? A pessoa não tem qualificação profissional, não tem possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. E até aqueles que conseguem você ter uma situação de vida explorada e tal, pessoa que vive, tem condições hoje de uma pessoa viver com salário mínimo? Não tem. Então aquelas pessoas que ainda conseguem ter um determinado nível de escolaridade se expõem a essas condições de trabalho e aquelas que não têm. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E não tem como você pensar isso sem saúde, sem educação, sem saneamento, sem, entende, condições mínimas de dignidade humana mesmo, para que essas pessoas tenham perspectiva na vida, cara. Eu acho que hoje a gente tem um processo perverso de criminalização da pobreza. Você ser pobre é um pressuposto para que você seja bandido, entende? E não é necessariamente isso. Eu acho que está relacionado a isso. Níveis alarmantes de desigualdade social. Problema complexo, né? Difícil da gente resolver essa questão simplificando. Mas eu creio muito que essa violência está muito ligada à deterioração de valores mesmo familiares, do seio familiar, daquela educação que você traz de casa. Porque a gente tem as questões de violência ligadas à falta de oportunidade e tudo mais, mas a gente vê pessoas que não tiveram tanta oportunidade assim, que correm atrás, que brigam, que querem trabalhar para ter as coisas. Por falta de segurança. Porque exatamente, estou te falando, a estrutura é mal, a polícia anda mal no estado do Pará. O pessoal fala que a segurança é no mundo todo, no estado, no país inteiro. Mas por que Belém não trabalha? Por que o estado do Pará não serve de exemplo para que essa segurança, para que nós tenhamos segurança de verdade? Cara, a violência, para mim, a base dela é desigualdade social. E isso vai, então, vamos mexer com o Estado, né, governo federal e educação. A violência me amedronta, me intimida, a violência me agride, a violência me tolhe.
é aquela história, eu queria viver num lugar onde eu pudesse parar numa praça, sentar e ficar na boa com os meus amigos, sem estar preocupado se alguma coisa vai acontecer, sem estar preocupado com 2 caras que vêm numa moto ou 3 pessoas que vêm andando na nossa direção. Eu acho que ela fracassou porque ela se foca hoje, se você for ver os comerciais do governo, quando se pensa em segurança pública, você pensa, e é uma coisa que eu acho que é profundamente contraditória, não, nós temos que promover uma cultura de paz. Aí como é que você promove uma cultura de paz? Armando cada vez mais a polícia, você aumenta cada vez mais o efetivo. Qual é hoje basicamente a política de segurança pública? Nós vamos aumentar o efetivo policial, nós vamos aumentar o número de viaturas, nós vamos aumentar o armamento, enfim. Será que é realmente isso que vai resolver? Eu utilizando basicamente aquilo que ficou no senso comum das pessoas, bandido bom e bandido morto. Então, como é que eu vou resolver o problema da desigualdade? Que é isso que eu tô pautando no meu argumento. Em matar, entende? Será que isso mesmo vai resolver? Eu acho que o fracasso da segurança pública hoje está em não ter uma política integrada, uma política conjuntural de articulação de políticas públicas. Quando você fala em segurança pública, você está falando simplesmente em armar a polícia, em aumentar o efetivo essas coisas. Eu acho que não é por aí que você vai resolver as coisas. De modo geral, eu acho que a gente tem um problema muito grave com a segurança pública. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Apesar do problema não ser... A segurança pública tem a obrigação de proteger o cidadão, mas ela vai trabalhar no combate. Eu acho que o Estado, como um todo, fracassou. Estamos sem perna, a segurança está zero. Estamos sem segurança em Belém do Pará, no estado do Pará em si. A minha ideia a um longo, médio prazo é sair do Brasil, na verdade, porque eu quero viver num lugar onde eu possa viver em paz, sem ter medo da minha casa ser invadida, sem ter medo de andar na rua com alguma coisa portátil que a gente compra com sacrifício, com suor do nosso trabalho. Se eu fosse um cidadão de classe média que acha que bandido bom é bandido morto, eu diria que basicamente tem que aumentar os efetivos da polícia e aumentar, enfim, todas essas questões de repressão e tal. Eu não acho que não é por aí. Eu acho que, como eu havia falado anteriormente, não tem como a questão da violência está dissociada de outros tipos de políticas como de educação, de saneamento, de você dar perspectivas mesmo, qualidade de vida para as pessoas da periferia, sobretudo. E se você assistir os programas policiais, você ver que o perfil do jovem criminoso, vamos dizer assim, ele não mora em Nazaré, ele não mora no Marizal, ele não mora Batista Campos ou Docas. Ele mora no Jurunas, ele mora no Guamá, ele mora no Tapanã. Se você for ver como é que tá as escolas do Tapanã, como é que tá as ruas do Tapanã, o saneamento de Tapanã, a moradia de Tapanã, os postos de saúde de Tapanã. Não precisa você teorizar muito sobre isso, é você só ir lá. Você só tem a disposição de ir lá. Até mesmo assistir os jornais, que basicamente os jornais paraenses é baseado na denúncia. Então é só você assistir os jornais, você vê lá. As pessoas não têm as mínimas condições de dignidade, sabe? Então eu acho que não tem como somente pensar políticas repressivas para resolver o problema da violência. De fato, não é uma coisa fácil de ser resolvida, mas não é eu me pautando nesse discurso de armamento da polícia que vai resolver o problema. Olha, a gente tem aí duas questões interessantes. Uma no curto prazo, é o combate, é endurecer mesmo no combate da violência, acabar com essa impunidade e melhorar o aparato da segurança pública.
Outra medida de longo prazo é começar a trabalhar na base, na educação, tanto na estrutura familiar, como também na participação do Estado da educação do cidadão. Primeiro dá foco à educação dessas pessoas, da juventude, das crianças que estão começando. Depois dá oportunidade, né? Trabalho. A mensagem que eu deixo aqui é que o governador do estado, Simão Jatene, tome vergonha na cara e trate a segurança com responsabilidade. Eu acho que agora, nesse momento, uma polícia inteligente. Acho que a polícia precisa fazer um trabalho de inteligência, mapear pelo menos os grupos que já estão organizados e tentar desmantelar essa quadrilha gigante que assola a nossa cidade, que assola o nosso estado. Minha mensagem é de paz. Eu espero que todos tenham paz. Eu espero que a gente possa viver numa cidade tão bonita. Outro dia eu até postei isso na minha rede social, que nós temos uma cidade tão linda, mas que só serve como fotografia de cartão postal. Não convido ninguém para vir a Belém agora. Não convido. Belém está uma cidade sitiada. A violência é extrema. É isso. O professor Felipe Moraes disse uma coisa muito interessante nesse depoimento que nós acabamos de ouvir ainda há pouco, né? De que é sorte hoje, nesse clima de violência que nós vivemos no Pará, particularmente na cidade de Belém, que é a capital do estado, nós temos sorte em sair de casa e voltar vivo. O Hernandes disse uma coisa também interessante, que a violência não se resume apenas no assalto, no atentado contra a vida humana. Se resume também na grilagem de terras, nas fraudes feitas em cartórios judiciais, na invasão de propriedades e nos ataques a trabalhadores rurais sem terra. E o radialista Gilson Proença falou da questão de que o Pará não tem estrutura policial suficiente para combater a violência da forma que a população exige. Daí o clima de insegurança que todos nós vivemos e estamos sujeitos quando saímos de nossas casas para ir ao trabalho, para ir a um lazer, para ir a um cinema, ou mesmo parados, aqueles que têm carro, num sinal de trânsito. E, por fim, o André Limax falou de uma coisa também, que é a questão de nós não termos uma estrutura capaz de absorver esse sentimento de combater a impunidade, que eu acho que é o âmago de tudo também. O crime se dissemina porque lá em cima, lá no topo da nossa pirâmide, aqueles que poderiam dar o exemplo também incidem em crimes, em assaltos aos cofres públicos, na corrupção deslavada e acreditando que a impunidade sempre os irá privilegiar. E aqueles que estão abaixo, lá na base da pirâmide, também entendem que se não acontece nada com os ricos, com aqueles que têm poder e mando nesse país, nada vai acontecer com eles também. Então, é a impunidade que movimenta essa máquina violenta que nós temos no Brasil, particularmente no estado do Pará. O ponto alto deste tema de hoje é uma entrevista com o professor e cientista político Raul Navegante, professor da Universidade Federal do Pará, homem com vasta bagagem acadêmica e de uma visão precisa sobre os fatos que acontecem no nosso estado. Ele aborda a questão da violência urbana, ele fala da impunidade, ele fala da exclusão social e aborda também as questões que dizem respeito às recentes manifestações de rua em todo o Brasil, particularmente no Pará, quando multidões indignadas foram protestar contra o descaso e o descalabro que há no Brasil, no plano político, no plano econômico, no plano social. Ele faz uma previsão e diz que em ano de Copa do Mundo, 2014, esses jovens voltarão às ruas para manifestar a sua indignação, entendendo que parte das reclamações levadas às ruas naquelas manifestações
não foi sequer atendida e que, por conta disso, é preciso pressionar o governo para que se materializem aquelas reclamações que foram objeto de amplas reportagens em todos os veículos de comunicação do Brasil e que mobilizaram a sociedade brasileira indignada com o atual estado em que se encontra o nosso país. Professor Raul Navegante, na sua opinião, o Pará vai bem ou mal? Na minha opinião, o Pará vai mal, infelizmente. E dentro da minha área de atuação, isso é mais notório, fica mais fácil de ver. No mês passado foi divulgado o Anuário de Segurança Pública, o 7º anuário. Na primeira informação que veio através da imprensa, o estado de São Paulo, o Pará seria o segundo maior, que teria o maior índice de homicídios. No dia seguinte, o secretário-geral contestou, não é o segundo, diz ele, é o terceiro. E não tem o índice de 42,2%, é de 39,9%. Não sei se é pior a emenda ou o soneto, porque num caso ou no outro, o Pará está entre os 3 piores no Brasil. A média nacional é de 25,8%. Quer dizer, o Pará está muito acima da média nacional, puxando, assim, a média para o pior. Não é? É dos estados que mais contribuem para piorar a média nacional. Segundo estudos da Unesco, essa violência o PNUD, que diz que a violência com homicídio é epidêmica no país, se é no país, é maior no Pará, porque maior é o índice de criminalidade com homicídio. Se ela fosse abolida ou reduzida drasticamente a quantitativos palatáveis, daria um crescimento no produto interno bruto do país de 0,5% percentual. É enorme. É enorme e nós estamos, portanto, contribuindo dessa maneira para baixar o produto interno bruto do país. Certo. Professor, por que tanta violência, professor? Principalmente no nosso caso aqui no estado do Pará. A violência, como qualquer fenômeno social, não tem uma única razão. Então, elas são várias. Tem o crescimento econômico desigual. Quer dizer, quando ele é favorável para as pessoas de mais posse, ele é extremamente desfavorável para as pessoas mais simples, mais modestas. E isso é perceptível, uma desigualdade crescente. Nós temos também o baixo índice de escolaridade da população e a baixa qualidade da escola ofertada. De forma que cerca de metade dos estudantes não concluem o 2º grau. É pouco, é muito pouco. Para um estado que quer se desenvolver e um país que também procura o desenvolvimento, esse é um dado preocupante, porque a educação está diretamente ligada à mobilidade social. Sem educação, não há uma escalada nos patamares econômicos da sociedade. E tem também as expectativas de consumo. Nós somos bombardeados
um incentivo enorme ao consumo, quer dizer, a população, a sociedade passa a ter expectativas muito altas, com facilidades de crédito, com facilidades de compra, com supervalorização dos produtos. Isso tudo entra num conjunto. Ainda mais, as nossas instituições são frágeis, quer as instituições públicas, quer as instituições privadas. As organizações da sociedade civil, por exemplo, são muito frágeis, são muito pouco representativas e atuantes na sociedade, como seria de desejar. Certo. Professor, a segurança pública no estado do Pará, ela fracassou? Eu não diria que fracassou, não, seria demais. Mas não está bem, não está nada bem. Ela está mal contextualizada dentro do quadro geral da violência. Ela, para a população, para a mídia e para o grande público, ela é a grande responsável pela violência. Não é. Ela tem uma grande responsabilidade, muito grande. Mas não é a única, talvez não seja a maior. A maior, a meu ver, é a falta dessa percepção de que a violência não está enquistada na área da Secretaria de Segurança Pública, ela tem uma dimensão bem maior. Agora, com relação à Secretaria de Segurança, eu creio que, como é visível, ela está indo bastante mal. Veja-se, por exemplo, o número escandaloso de seguranças privadas. Pessoas que trabalham fazendo segurança para outras pessoas, para instituições, para comércio. Aqui do meu lado tem uma pequena casa de lanches, pequena, bonitinha, ajeitada, muito boa, mas tem um segurança. Um pequeno estabelecimento. Aqui de frente tem um escritório, o segurança está lá, no escritório de advocacia. Aqui de frente tem uma floricultura, tem seu segurança. Então, se estima que no Pará tenha cerca de 900 seguranças privadas por 100 mil habitantes, enquanto a média de policiais por 100 mil habitantes sempre é de 200. Veja, se essa razão é verdadeira, nós temos mais de 4 vezes seguranças privadas do que policiais em serviço. Isso reflete na população, sobretudo na população de menor poder aquisitivo, na população que mora mais distante, na população que já sofre mais do que as outras. Então, isso gera uma insatisfação social e uma demanda social por justiça muito maior do que seria o normal. Certo. Professor, os jovens hoje são, ao mesmo tempo, vítimas e algozes, eu diria as maiores vítimas dos maiores algozes dessa violência. O problema estaria em casa, na desestruturação familiar ou na falta de oportunidade proporcionada pelos projetos governamentais? Olha, tem os dois componentes. Eu hesito em dizer que os jovens sejam algozes. A propósito, me ocorre um pensamento de Bertolt Brecht. Ele dizia que se chama de violento ao rio que tudo arrasta, mas não se chama de violento às margens que o comprimem. Chamar de violento uma juventude a quem é negada esse atributo da sua juventude, de poder ser livre, de poder contestar. A juventude tem de contestar, tem de quebrar os padrões antigos.
de evoluir, de estudar, eu acho que é muito forte. Vítimas, sim. Vítimas temos muitas mesmo. E a gente, jovens negros, né? Jovens negros, pobres, sem escolarização e por aí vai, né? Aqueles que estão num dos patamares mais baixos da escala social. Claro que impacta algumas barbaridades cometidas por jovens meliantes, mas justamente falta essa visão do geral de que a juventude está acuada, que a juventude não tem opções, inclusive de lazer. O que é que os jovens sem maior renda podem fazer de lazer nessa cidade? Ir a um cinema? Caríssimo. Jogar uma pelada? Onde? Passear em centros que ofereçam condições de recreação com música, com literatura? Tem, pouquíssimos. A quantidade de estabelecimentos ou de oportunidades comparado com o nível da população é muito baixa. Então, nós estamos realmente numa situação bastante inquieta, incômoda. Professor, que medidas precisariam ser tomadas para reduzir esses índices de violência e de criminalidade? Eu diria que precisa de uma percepção conjunta de como a violência atua, de como a violência age, de como a própria política, nos moldes como é praticada hoje, facilita e faz com que a população, em momentos inesperados, se manifeste com atos hostis, com atos violentos ou com atos que sobressaltam. Muitas vezes não são hostis, como os acontecimentos de junho passado. A população foi para as ruas e assombrou o país. Foi violento? Não foi violento. Mas realmente foi um momento em que até os próprios políticos ligados ao status quo balançaram, eles se sentiram inseguros. E é essa segurança absoluta e olímpica que os políticos têm com relação à sociedade que deveria estar sendo questionada ainda agora. Parece que já esqueceram aqueles episódios. E isso justamente é um dos problemas. Os políticos não estão olhando a questão da violência como ela deve ser encarada como um eixo transversal de governo e como uma questão a ser planejada a médio e longo prazo, mesmo porque os governos são de médio prazo. Certo. O senhor acredita que haverá ainda uma retomada dessas manifestações de rua? Nós temos aí a Copa do Mundo que está chegando, nós temos aí as eleições que estão chegando, sim. E parte dessas manifestações represadas que foram para as ruas, né, se exteriorizar, se manifestar, deixar uma mensagem clara de que os partidos, a atual estrutura política do país não representa essas vozes indignadas que foram para as ruas. O senhor acredita que elas poderão retomar as ruas nesse primeiro semestre de 2014, já que parece que elas deram uma saída, não sei, uma retirada estratégica, até porque houve quebra-quebra, algumas outras pessoas se aproveitaram disso para fazer quebra-quebra, assaltar e agredir pessoas. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo que o que aconteceu uma vez pode voltar a acontecer nas mesmas condições em que preexistiam a junho. Quer dizer, o que foi alterado? Nada teve grande alteração.
as instituições permanecem inabaláveis no mesmo compasso que antes. O que era antes continua a ser agora. Não temos a perspectiva de ter novidades com as eleições. A Copa é uma grande questão, é uma interrogação que se coloca diante de tantos problemas que já verificamos. Então, a curto prazo, eu creio que a situação não melhora e a classe política está sendo convocada, não por mim ou por quem quer que seja, mas pelas ruas, pela sociedade, para dar respostas concretas, para dar respostas, inclusive de curtíssimo prazo, para esse panorama que é muito adverso. Certo. Para concluir, professor, como é que o senhor vê a condenação dos mensaleiros? Você acha que está faltando mais gente aí atrás das grades, pagando por seus crimes, processos que devem ser agilizados, que estão hoje parados? Como é que o senhor vê isso? E como o senhor vê essa questão também, em que a população parece que fala-se muito na questão do sentimento de impunidade no Brasil? Estimularia também essa violência recorrente que nós vivemos no dia a dia. Como é que o senhor consegue mensurar essas duas questões, a impunidade e essa questão recorrente da descrença da população em mudanças reais, concretas? Eu vejo isso com muito maus olhos, porque para quem não tem esperança, a sociedade está sem esperança, o que propor? O que dizer a ela para confiar no amanhã? Uma vez que o amanhã provavelmente será igual ao ontem e assim por diante. Quer dizer, é um ciclo vicioso que se perpetua e que não dá confiança alguma. No caso do mensalão, no caso das prisões, eu acho que foi alguma coisa positiva que foi feita. Quebrou um pouco daquela visão, que é real, do ditado espanhol, que diz que la ley es como la culebra, solo pica a los descalços. Então, dessa vez, a cobra picou os graúdos. Todos? Não. Serve de exemplo algum. Serve de algum exemplo. Mas políticos tradicionais que se consagraram por fazer tramóias, por se apoderar dos recursos públicos, por serem condenados, estão por aí flanando, impávidos, desafiando as leis, desafiando a Justiça Nacional, que é um dos nossos problemas. Uma justiça anacrônica, uma justiça ultrapassada, uma justiça extremamente lenta, que não responde aos anseios da sociedade. Como vocês puderam observar, a análise do professor Raul Navegantes é perfeita. Ela é um diagnóstico aprimorado de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui no estado do Pará. Ele observa com muita propriedade que essa questão da violência ela não se resume apenas no agravo, na agressão, no assalto, no homicídio. E ele mostra que as causas não estão apenas na repressão policial ou no melhor aparelhamento da polícia. Tem causas profundas e que degeneram a essa violência que todos nós estamos vivendo hoje. O professor foi muito feliz quando aborda a questão da insatisfação que atinge, sobretudo, os jovens, que são vítimas, eu usei a expressão para ele quando eu fiz a pergunta, vítimas e algozes dessa mesma violência. Ele discordou um pouco de mim, entendendo que os jovens são mais vítimas do que algozes da violência. E que aqueles casos dos jovens que praticam delitos sendo menores de idade, isso também tem uma base que precisa ser entendida, que está na desestruturação familiar,
na falta de atendimento às políticas públicas de amparo a esses jovens, com oportunidades, com educação. Ele ressalta bastante essa questão da educação, e eu concordo, eu acho que é por aí. Nós não vamos evoluir neste país se nós não privilegiarmos o investimento maciço na educação, na base, para formarmos cidadãos livres, cidadãos capazes de discordar do sistema em que eles vivem, de colocar e depor governos incompetentes, colocar governos que façam aquilo que se quer, ou seja, aquilo que se reivindica nas ruas, já que é uma população que trabalha muito, que paga impostos e taxas elevadas e que não tem a contrapartida dos serviços públicos. O professor foi muito também feliz, na minha opinião, quando ele falou na questão dos jovens que foram às ruas nas manifestações recentes. Aqui em Belém, eu acho que foi uma das cidades onde não se conquistou nada com as manifestações, mas elas foram legítimas, elas foram oportunas, e ele prevê que elas devem acontecer novamente, porque quase nada foi atendido daquilo que estava sendo reivindicado. Então, o professor Raul Navegante prevê que esses jovens, durante a Copa ou antes, voltarão às ruas. Eu não sei como é que está o nível hoje de organização do movimento, por exemplo, Belém Livre, que foi um movimento que conseguiu levar 20 mil pessoas para as ruas em julho, naquela manifestação espontânea, belíssima. Depois surgiram partidos políticos também, e aí surgiu uma grande discussão se era necessária a presença desses políticos nas ruas, de bandeiras e de partidos políticos, já que as manifestações eram exatamente contra o status quo político que nós vivemos. Então, são questões importantes que enriqueceram este programa de hoje. Aqui falando sobre a violência, a impunidade e mostrando que o Pará vai muito mal nesse contexto. Este programa não poderia deixar de mencionar um fato que foi ao ar na última sexta-feira, dia 13, no programa Globo Repórter, da Rede Globo, e que focalizou a situação da saúde pública em todo o Brasil, particularmente aqui no nosso estado, no estado do Pará. A reportagem abriu com drama, com caos, com uma coisa que é digna de uma literatura de horror, que é a situação vivida no pronto-socorro da 14 de março. E no pronto-socorro do Guamá, e nos hospitais públicos. Na verdade, aquilo ali foi um perfil de como está a saúde pública no estado do Pará. Gente morrendo em cima de macas, pessoas que não recebem atendimento médico há 19 dias. E o mais patético de tudo, a manifestação de gestores públicos que deveriam ter vergonha de expor-se daquela forma, eu diria até debochada, pisoteando a dor, a agonia dessas pessoas que procuram os hospitais públicos. Vamos assistir o que o Globo Repórter mostrou no último dia 13. Patrícia tem 16 anos e tenta ser forte o bastante para socorrer a mãe. Segura, Patrícia. Mas ela é apenas uma menina desesperada na porta do hospital. Minha mãe tem câncer nos 2 pés, a espalha já com o corpo todo. Um drama que se transforma em peregrinação por corredores. Em espera. Em risco de morte e esquecimento. Estamos aqui com a vontade de que isso não aconteça. Isso aqui não é um hospital, não, isso aqui é um inferno.
Uma jornada para lembrar dos milhões de brasileiros que dependem do sistema público de saúde, dos que já foram e dos que ainda são vítimas do descaso, das carências, da desorganização. Não tem remédio, não tem soro. Cheguei 4 horas da manhã aqui, estou aqui morado dessa nada de ser atendido. Cruzar as águas em longas viagens em busca de socorro, alívio, diagnóstico para suas doenças é a cruel rotina do povo que vive nas ilhas do Pará. Passar horas ou dias num hospital sujo, sem conforto e muitas vezes também sem os equipamentos, os especialistas, os remédios necessários é a realidade de quem vive ou busca ajuda do lado de cá, na capital. Era assim em 2011, quando estivemos aqui. É assim agora, em 2013, quando voltamos ao Pará. Como está a situação aqui? O leito lá onde eu estou lá está péssimo, péssimo. Por quê? Porque nem lençol de cama tem para colocar no leito dos pacientes. Anteontem nem soro tinha para dar. Nada parece ter mudado no Hospital Municipal Mário Pinotti, em Belém. Há 3 dias o paciente está sem comer, sem se alimentar, paciente cirúrgico. Conhecido como o PS da 14, ainda é a maior emergência do Pará. Destino de pacientes que chegam de várias cidades. Cenário de imagens e situações estarrecedoras. Rapaz, eu vim pra cá com uma dor do inferno aqui. Disseram que era apendicite, o cara me cortou, não era apendicite, era uma bactéria, tá entendendo? Tô aqui desde quarta-feira sem beber água, sem jantar, sem merenda, sem comer nada. Tô aqui igual morto-vivo, isso aqui não é um hospital não, isso aqui é um inferno. O médico que deveria estar cuidando de Cleiton e de outros pacientes operados simplesmente sumiu e substituto algum apareceu. O que é o problema dele? Ele se operou de uma úlcera, aí faz 3 dias que o médico não aparece aqui. E você, tá esperando o quê? O médico chegar para dar alta para mim ir embora para casa. Tá agoniado ficar aqui. A enfermeira também. Ela está apenas repetindo medicações e tentando, sem sucesso, chamar outro médico. A gente só fica dando desculpa ao paciente, né? E eles não são os únicos pacientes vivendo esse tipo de abandono dentro do hospital. Eu estou precisando do médico infectologista. Até hoje eu espero esse médico e não aparece. A senhora está internada há quanto tempo? 19 dias já eu estou aqui, eu acho. Por aí assim, até hoje esse médico não me aparece. Esse problema aqui, né, nas minhas pernas aqui de mancha, tudo. A senhora não sabe o que tem ainda? Não, não sei ainda. Jéssica tem 16 anos, padece de uma doença grave que pode comprometer órgãos importantes. Estou com 1 mês esperando agora. Esperando o quê? Leito lá para Santa Casa. Por quê? Porque elas vão fazer o tratamento, que aqui não tem meu tratamento. Tratamento para quê? Para lúpus e albumina. Aqui não tem tratamento? Não. 26 dias depois dessa entrevista, Jéssica morreu. A transferência aconteceu quando ela já estava debilitada demais. Outros pacientes que encontramos naquele dia corriam o mesmo risco. Edilena conta que chamou e pagou um médico particular para ajudar a cuidar da mãe dentro do hospital público, mas as recomendações dele pouco adiantaram. Diurético não deram ainda. E a bolsa de sangue? Ainda não. A gente fica aqui sofrendo. O banheiro, não tem nem luz no banheiro. Tá aqui. Não tem nem descarga. Lençol onde traz de casa. A secretária municipal de saúde, a terceira a ocupar o cargo em 1 ano, está conosco e ouve as reclamações. Como a senhora vê essa situação aqui? A gente já pegou assim, mas a gente está melhorando, com certeza. Se você for ver lençóis... Mas é duro? Não, é duro, mas nós estamos perseguindo a melhoria. Né? Isso a gente tá. Quando você vê de lençóis aqui, olha, 1, 2, 3 lençóis são daqui do hospital, de 6, 50%. Lavanderia e limpeza são serviços terceirizados e mal prestados.
A sujeira, que aumenta o risco de infecção, é um problema grave. Rosana, que é enfermeira e presidente da Associação dos Servidores, vai mostrando outros. O elevador já não está funcionando há mais de 6 meses. E os maqueiros estão transportando pela escada, né, com o auxílio de uma prancha, mas tem que ter em média 4 maqueiros. Vai pela escada. Vai pela escada. Buscar respostas com o diretor do hospital não é fácil. Apesar de estar diariamente aqui, ele duvidou do que encontramos. Isso é normal? Uma pessoa sem diagnóstico há 19 dias no hospital? E afirmo que não é normal. Não é normal. Correto? E por que isso acontece? Vou esperar o diretor clínico subir para lhe dizer. Doutor Sotero, tem paciente aí aguardando infectologista há 19 dias? Infectologista? Há 3 dias não aparece nenhum médico na enfermaria. Nenhum desses pacientes foi... Não estou fazendo confusão, porque às vezes acontece então, assim. Vamos lá. Não estou dizendo Vamos que lá, você... vamos lá. Não, tá não, porque eu acredito nas pessoas que eu estou entrevistando. E vocês poderiam acreditar nos pacientes de vocês. Acompanhados do diretor clínico, voltamos às enfermarias. Há quantos dias o senhor está esperando o médico? Deixa eu ver, 4 dias também. O médico não aparece aqui desde quando? Faz 4 dias que estão rolando, dizendo que o médico vem aqui e o médico não veio. Então, doutor, o senhor concorda que esse é um problema de gestão? Com certeza. A senhora está esperando a infectologista há quantos dias? 19 dias. Estava certa? Então, doutor, voltamos lá e é isso. Tá. Para você ver que ninguém está fazendo capa em cima de capa, foi visto. Até foi bom para nós, que é o momento da gente corrigir e sintonizar melhor esses atendimentos, tá? Em vez de fazer sintonia AM, agora a gente vai fazer uma sintonia FM. A entrevista termina de modo surpreendente. Obrigado. Vamos nessa? Um Pai Nosso de boas-vindas, não é de boas-vindas, não. Pelo bem-estar, pela saúde desse nosso povo que está aí por nós todos. Um Pai Nosso, por favor. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Esta semana, a Prefeitura de Belém anunciou que pretende comprar um hospital particular para atender a população e prometeu mudanças no PS da 14. O pronto-socorro deverá entrar em reforma gradual. Então, a ideia é que a gente desative parte do pronto-socorro, faça a reforma, ocupe essa parte para concluir depois. Nesse momento, certamente, nós vamos precisar adicionar profissionais e devemos fazer mediante concurso público dentro da Prefeitura. O que vocês viram, e eu tenho acompanhado nas redes sociais a manifestação indignada das pessoas, algumas achando até que o prefeito Zenaldo Coutinho deveria demitir o diretor do pronto-socorro, demitir a secretária de saúde do município de Belém. Eu acho que o prefeito está perdido, ele está tão perdido na gestão da saúde pública, quanto perdido estavam e estão aqueles que deram a entrevista ao Globo Repórter, aquele diretor que fez aquela oração debochada, tripudiando sobre o sofrimento das vítimas e debochando da repórter que o interrogou e que o questionou sobre o abandono daqueles doentes. Então o prefeito não tem o que fazer, ele está também deslocado no tempo. Eu acho que o prefeito Zenaldo ainda não percebeu a importância que foi a população tê-lo colocado na Prefeitura de Belém. Ele já tem 1 ano de governo e acha que a solução para o problema da saúde está na aquisição por 90 milhões de reais, antes eram 100 milhões, agora são 90 milhões. O Ministério Público ainda vai entrar na questão, porque acha que esses 90 milhões incluem todos os equipamentos do antigo Hospital Porto Dias, que será transformado num novo pronto-socorro. Eu acho que a reportagem do Globo Repórter foi muito feliz quando mostrou que o problema talvez não seja apenas a estrutura hospitalar para atender aos doentes, e sim o provimento de tudo aquilo que eles necessitam, alimentação, medicamento adequado e principalmente a presença
do médico ao lado do paciente e do médico que acompanha a evolução do tratamento, não que abandone o paciente, como a reportagem mostrou. Então não adianta a diretora, por exemplo, o diretor dizer que isso ajuda, que a reportagem ajuda eles a melhorar. Quer dizer que se não fosse mostrada a reportagem, não ajudaria e tudo continuaria como está, exatamente como está. Ou seja, de uma forma caótica. Então, não adianta também a secretária de saúde dizer que já melhorou 50% se ela estava numa enfermaria com 6 leitos e ela anunciou como um feito extraordinário o fato de terem trocado 3 lençóis e colocado 3 lençóis novos, onde tinham 6 camas fétidas, com os doentes agonizando praticamente nos seus leitos. Então é uma situação dramática que remete para a situação que está o estado do Pará. Não é apenas o pronto-socorro. As pessoas amanhecem no Ofir Loyola, hospital especializado no tratamento do câncer, e não tem perspectiva de atendimento. Não é apenas lá, no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, no pronto-socorro do Guamá. Então a saúde do Pará está numa situação terrível, caótica. E não é à toa que o desempenho do governo veio agora comprovar, através de uma pesquisa, que o governador Jatene é o 5º pior avaliado do país. Então são sinalizações que mostram que o governo precisa abrir os olhos, e nós estamos já na véspera praticamente de uma campanha eleitoral, e o governador, eu já disse isso no início desse ano, eu ainda tenho as minhas dúvidas se o governador Simão Jatene será candidato à reeleição. Ele tem, aí a família está pressionando para que ele não saia candidato à reeleição por conta de problemas de saúde, mas ele gostou do poder e obviamente vai querer uma reeleição. Não sei se ele vai suportar as pressões que já estão nas ruas, greve de professor, greve de policial. Então a situação está cada vez mais desafiadora para o governador Simão Jatene, e espero que ele realmente dê conta de todas as demandas que hoje atormentam e batem na porta do seu governo. Temos aqui 4 notícias de primeira mão para vocês, já que o programa se propõe a ser isso, um programa com notícias exclusivas que não saem na grande mídia. A primeira delas trata da seguinte questão, a questão polêmica, né? O baleamento do delegado-geral Gilmar Firmino, que ocorreu há cerca de 15 dias em um sinal de trânsito, durante uma tentativa de assalto. Isso aí está prometendo novos episódios nos próximos dias, por conta de um fato que eu vou contar agora com exclusividade para você que está me assistindo. A capitã da PM, Simone Francesca Pinheiro das Chagas, que estava no carro do delegado-geral, juntamente com o irmão dele, na madrugada do baleamento, declarou esta semana em depoimento que estava em serviço naquela noite. Ocorre que o comandante-geral da PM, o coronel Daniel Mendes, em informações prestadas à Justiça Militar, ainda nesta semana que passou, desmente a versão da capitã. O coronel afirma, no ofício enviado à Justiça Militar, que o nome de Simone Francesca não constava da escala de serviço da PM naquela data. Percebam bem, a capitã disse que estava na escala de serviço e o comandante-geral disse que ela não estava de serviço. Em razão disso, a promotoria militar está desmembrando o processo e vai denunciar à Justiça Comum por crime de falso testemunho a capitã Simone Francesca. Vamos aguardar o que é que vai surgir nos próximos dias daí a partir dessa notícia. Outra informação, a Corregedoria Geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio do ministro corregedor Francisco Falcão, recebeu em Brasília uma reclamação contra atos praticados em processo pela desembargadora paraense Gleide Moura,
acusado de tumultuar o processo com decisão favorável à empresa Cial Alimentos, ligada ao contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, o famoso Carlinhos Cachoeira. Segundo a reclamação, a desembargadora concedeu agravo de instrumento à empresa de Cachoeira, mudando uma decisão anterior da própria Justiça em favor de uma outra empresa litigante na licitação, a Oliveira Alimentos, que venceu a licitação para fornecimento de alimentação a 12 mil presos de justiça e 4 mil agentes penitenciários que atuam nos presídios do Pará. Essa licitação da Secretaria de Segurança Pública, no atual governo Jatene, é no valor de 100 milhões de reais. O recurso contra a decisão da desembargadora na Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Pará tem a própria Gleide Moura como relatora. Mas é possível que a decisão do Corregedor Nacional do CNJ na reclamação contra ela, a desembargadora, saia antes que o caso seja apreciado pela Câmara Civil, da qual a relatora é a própria desembargadora Gleide Moura. Então está feito o imbróglio, vamos ver no que isso vai dar. Mais uma notícia de primeira mão. Virou nitroglicerina a aquisição pelo empresário e deputado estadual Luiz Rebelo das bandeiras dos postos de combustíveis pertencentes ao deputado Alessandro Novelino, que morreu num trágico acidente no primeiro semestre do ano passado, quando o avião dele caiu após decolar do aeroporto ali, Júlio César, caiu próximo à alça viária. Os 18 postos da rede de Alessandro Novelino passaram agora para Luiz Rebelo, negociado pelos herdeiros do falecido deputado, sem que o fato fosse comunicado a uma das sócias, justamente a mãe do deputado Novelino, a senhora Socorro, que mora em Aracaju, capital de Sergipe. Dona Socorro ficou de fora da transação e está indignada. Ela contratou uma advogada e vai brigar na justiça para ter a sua parte no negócio. Mas a situação não para por aí. O deputado Alessandro Novelino era arrimo de família e sempre dizia para a mãe, a dona Socorro, que é a servidora aposentada do fisco sergipano, que se algum dia alguma coisa lhe acontecesse, ela não ficaria desamparada. O Novelino sempre andava com uma pasta que não largava de jeito nenhum e sempre dizia para a mãe que o futuro dela estava garantido nos documentos que estavam dentro da dita pasta. Mensalmente, o deputado Novelino mandava para a dona Socorro, em Aracaju, 7 mil reais. Mas essa quantia foi cortada depois que Alessandro morreu tragicamente. O pior é que a pasta que o deputado andava de seca-meca também sumiu do apartamento onde ele morava. Não se sabe quem foi que deu sumiço nessa pasta. E com um detalhe, a fortuna que Alessandro Novelino deixou está avaliada em 100 milhões de reais. São essas as notícias deste programa. Foi o primeiro programa, um programa piloto. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo também este vídeo, pelos eventuais erros que nós cometemos. Foi o primeiro programa, mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque este foi o primeiro passo do programa Linha de Tiro, uma ideia do brilhante jornalista Lúcio Flávio Pinto, que eu tenho certeza que estará conosco no próximo programa, numa conversa, num bate-papo amigável, onde vamos contar e revelar coisas que demandarão a abertura da caixa preta aqui dos assuntos proibidos no estado do Pará. Então eu agradeço a sua paciência, a sua compreensão, desejo a você um Feliz Natal e até mais.